Olá, meu nome é Gaspar, eu sou o ADM aqui do Poeta Existencial e também da página Porta da Filosofia. Esse é o primeiro vídeo do canal Filosofia na Montanha e agora eu vou apresentar uma série de vídeos sobre a morte. Por que eu escolhi o tema morte para começar essa série de vídeos no canal? Eu escolhi porque eu já sofri muito com síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Entre outras coisas, ela se caracteriza pelo medo de algo muito ruim acontecer com você, entre elas a morte. E essa ansiedade que gera, pelo medo de você morrer, dispara teu coração, faz com que você tenha taquicardia, faz com que tuas pernas formiguem, sua visão fique afunilada. E quem sofre disso tem uma sensação de morte muito presente. E eu já passei por isso por muito tempo, por cerca de 5 anos da minha vida. E é exatamente por isso que eu escolhi o tema morte para começar essa série de vídeos. E eu vou abordar diversos filósofos no decorrer da história. E hoje vamos falar sobre Epicuro. Nós vamos falar exatamente sobre a carta a Meneceu, sobre a felicidade, escrito há 300 anos antes de Cristo. Então você pode ver que a morte já é algo que intriga a humanidade desde muito tempo. Epicuro é conhecido até hoje como o profeta do prazer, porque ele acreditava que a busca pelos prazeres moderados era uma libertação do medo e um caminho a se seguir rumo à liberdade. E nós vamos ler a carta sobre a felicidade a Meneceu lá no cume da montanha, porque como vocês mesmos escutaram, Epicuro era um filósofo chamado de profeta do prazer. Então, só o cume interessa. Então vem comigo! Chegamos ao cume, dá um 360 aí para pegar ali a galera acampando. E agora eu vou ler o trecho da carta, escrita 300 anos antes de Cristo, carta sobre a felicidade a Meneceu de Epicuro. Eu vou ler apenas o trecho em que ele aborda a morte. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque aflige a própria espera. Aquilo que não perturba quando presente não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que estes não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte como se fosse o maior dos males, ora a deseja como descanse dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Se todo mal e todo bem residem nas sensações, então a morte, ela não é nada. Além, é o nada absoluto. Ela é a mesma coisa que você sentia antes de você nascer. Uma das frases que se popularizou dessa carta de Epicuro é a frase clássica que diz: quando a morte existe, nós não existimos. E quando nós existimos, é a morte que não existe. O que ele quer dizer com isso é que nós não podemos habitar o mesmo espaço que a morte. E assim como a morte não pode habitar o mesmo espaço da vida. A grande dificuldade disso tudo é entender até que ponto nós, como seres humanos, podemos ser racionais e racionalizar o nosso fim, a ponto dele não nos incomodar de fato. Porque nós também temos uma parte animal. E é por isso que eu vou continuar abordando esse tema pela visão de outros filósofos, e por isso que eu peço para se inscrever aqui no canal.
Até a próxima montanha.